Oi pessoal, tudo bem? Essa aula, como a gente já tinha combinado, vai ser gravada. Só explicar para vocês que essa aula eu vou gravar para as turmas de Ipatinga e de Timóteo, porque são aulas equivalentes, tá? Vocês estão na mesma parte da matéria, então já vou aproveitar e gravar para as duas turmas. Como essa aula não é ao vivo, eu vou disponibilizar na próxima aula alguns minutinhos no início da aula para vocês tirarem as dúvidas. Então, na medida que vocês forem assistindo esse conteúdo, vocês vão anotando as dúvidas que restarem para me perguntar depois no período que eu destinar a responder a próxima aula. Ok? Então vamos começar, vamos ao que interessa. Eu peço desculpas aí pela baixa qualidade do áudio, porque eu estou no meu escritório e eu não trouxe o microfone, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir levar do jeito que está aqui. Deixa eu só diminuir o brilho da tela do computador aqui para não dar reflexo no meu óculos. Vamos lá. No capítulo 9, nós vamos começar a falar sobre o contrato de depósito. Tá? É um contrato diferente que é bem sui generis em relação aos outros tipos de contrato. É um contrato que normalmente não se celebra com muita frequência, mas como é um dos contratos típicos e nominais do nosso código, a gente tem que falar aqui. Vamos falar do conceito. Contrato de depósito é aquele por meio do qual o depositário vai receber um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Isso está no artigo 627 do Código Civil. Esse depósito pode ser necessário quando vem de obrigações legais ou voluntário quando advém de um acordo de vontades ou de um contrato. O depósito necessário, que está regulado a partir do artigo 647 do Código Civil, é aquele feito no desempenho de uma obrigação legal ou por ocasião de alguma calamidade, não se presumindo como gratuito, uma vez que o depositário, nessa hipótese, ele é obrigado a receber o bem em depósito, não se presume como gratuito, tá? Ele equipara-se a esse depósito necessário, o depósito das bagagens de viajantes ou hóspedes de hospedarias onde estiverem, respondendo os hospedeiros por furtos ou roubos que perpetrarem as pessoas empregadas, admitidas ou eventualmente que ingressem nos seus estabelecimentos. Isso é a regra do 649 e seu parágrafo único, salvo se conseguirem provar que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados, por mais que eles por mais que eles tomassem providências para evitar, certo? Por exemplo, se houver um tufão, um furacão que venha a arrancar as portas e janelas dos quartos, ultrapassando o dever de cautela do estabelecimento, ou seja, o vento foi tão forte que não era possível prever, principalmente se isso for incomum naquele local, esses danos vão ser objetos de força maior ou caso fortuito. No caso, como é uma força da natureza, seria caso fortuito, e esta hospedaria não seria responsável pelos danos causados, tá? Isso é a regra do artigo 650 do Código Civil. O depósito voluntário, ele já é gerado pelo contrato, ok? Ele deve ser provado por escrito, o que significa que é um contrato com forma prescrita em lei, certo? É um contrato solene, portanto. Lógico que a solenidade não obriga a uma escritura pública, como no caso da compra e venda de bem imóvel, mas nesse caso, como no contrato de doação, é necessário que haja um contrato escrito. Em regra, é gratuito, o que significa que a gratuidade se presume, porém, nada impede que seja oneroso se assim for pactuado entre as partes ou se aquele depositário
realiza essa atividade de depósito por profissionalmente, tá ok? O depositante é obrigado, mesmo no caso de ser gratuito, a pagar ao depositário, reembolsar, né, ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito ocorrerem, vierem a partir do depósito. Tá? Isso está no artigo 643 do Código Civil. O depositário pode, inclusive, reter esse bem depositado até que o depositante lhe pague esta retribuição devida, seja ela pagamento pelo depósito, caso ele não seja gratuito, seja ela reembolso pelas despesas que o depósito lhe ocasionou, ok? Além disso, as despesas de restituição também correm por conta do depositante, ou seja, tudo que for gasto com a devolução do bem do depositário para o depositante vai ter que ser pago pelo próprio depositante. O depositário é obrigado a ter na sua guarda e conservação da coisa depositada o mesmo cuidado e diligência que ele teria com uma coisa sua, ou seja, o cuidado que ele tem que dispensar aquele bem alheio que está sob sua guarda tem que ser o cuidado que normalmente se dispensa às suas coisas. E, além disso, ele vai ter que restituí-la com todos os frutos e acrescidos quando o depositante a exigir. O que dá a entender que o depositário ele não tem o direito de perceber para si os frutos que a coisa render durante o período de depósito. Essa é a regra do artigo 629 do Código Civil. As principais características do contrato de depósito, segundo o Código Civil, são: letra A, a entrega da coisa pelo depositante ao depositário. Letra B, a natureza móvel do bem depositado. Letra C, a entrega de coisa para o fim de ser guardada, ou seja, a finalidade específica do contrato tem que ser a de depositar o bem, tem que ser a de guardar o bem. D, a restituição da coisa quando reclamada pelo depositante. E letra E, a temporariedade e gratuidade presumida. Como eu disse, nada impede que se contrate esse contrato de depósito onerosamente, mas presume-se gratuito caso nada seja disposto, ok? Essa exigência de entrega da coisa para a formação do contrato faz do contrato de depósito um contrato de natureza real. A gente, desde quando nós estudamos a classificação dos contratos, nós estudamos, né? O contrato consensual é aquele que depende do mero acordo de vontades para se formar, ao passo que o contrato real é aquele que depende da tradição da coisa. E a tradição, a entrega da coisa faz parte da formação do contrato e não da sua execução, motivo pelo qual classificamos o contrato de depósito como um contrato real. É indispensável essa entrega da coisa para o aperfeiçoamento do contrato. A natureza móvel da coisa também é da essência desse contrato. Há doutrinadores que entendem ser possível de se depositar uma coisa imóvel. Porém, o imóvel, segundo a maioria da doutrina e segundo o que está disposto no Código, não seria passível de contrato de depósito, pelo menos em primeira vista. Outra essencialidade do contrato de depósito é a guarda da coisa. Essa guarda ela não é acidental, como no caso do comodato ou da locação. Lembrando sempre que na locação e no comodato, a essência do contrato é o uso da coisa. A guarda ela é apenas acidental. Ela faz parte porque, uma vez transferida a coisa para seu uso, um dos deveres acessórios do locatário e do comodatário é o de guardar a coisa. Entretanto, no contrato de depósito, a guarda da coisa é da essência do contrato, ou seja, é a própria finalidade do contrato de depósito. A restituição da coisa também faz parte, né, do contrato, constitui um elemento moral do contrato,
cuja inobservância vai poder acarretar algumas sanções civis e penais ao depositário. Sanções civis que pode causar é a restituição do preço do bem acumulada de perdas e danos, e as sanções penais que podem ocorrer advêm do crime de apropriação indébita da coisa alheia, né? Quando alguém apropria-se de coisa alheia da qual tem a detenção, comete o crime de apropriação indébita. Tá ok? Bom, como eu disse, a gratuidade integra esse contrato através da presunção legal, que é dita na lei. Entretanto, admite-se a existência de contrato de depósito oneroso a partir do momento em que se pactue essa onerosidade, ou seja, a contraprestação onerosa pelo contrato de depósito, ou que o depositário exerça essa atividade de depositário profissionalmente, o que faz presumir de forma diversa que, se o depositante procurou um depositário profissional, ele estava procurando um serviço oneroso, ok? Ainda podemos destacar a infungibilidade da coisa móvel que é depositada, porque se há o dever de restituir aquela própria coisa, é óbvio que se trata de coisa infungível. Se fosse coisa fungível, não haveria um dever de restituição da mesma coisa, e sim de coisa diversa, da mesma qualidade, quantidade e gênero, né? Então, se a própria coisa deve ser devolvida no contrato de depósito e o contrato de depósito não se presta ao uso da coisa, mas só à sua guarda, obviamente que não se admite depósito de coisas fungíveis, tá ok? Bom, o artigo 630 do Código Civil, ele estabelece que, se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, deve-se manter assim pelo depositário. Ainda se destaca que o depositário não pode, sem licença expressa do depositante, servir-se ou usar da coisa depositada, nem oferecê-la, nem dá-la em depósito a outra pessoa. Ou seja, não se pode subdepositar a coisa. Ressalta-se também que o depositário não responde pelos casos de força maior, certo? Ou seja, ele vai responder pelos danos causados à coisa por culpa sua. Porém, para não ter que responder, ele é quem terá que provar a ocorrência da força maior ou do caso fortuito. Por quê? Porque é ele que está alegando esta matéria em sua defesa. Essa é a regra do artigo 642 do Código Civil. Além disso, determina o 631 que a restituição da coisa tem que ser no próprio local onde ela foi guardada, tá? A não ser que se pactue diversamente, o que não é proibido pela lei. Mesmo que exista um prazo determinado para expirar o contrato de depósito, o depositante tem direito de reivindicá-la, ou seja, de exigi-la quando lhe aprouver, ou seja, qualquer momento pós-depósito que ele desejar a restituição da coisa, ela deve ser restituída, ok? Mesmo que exista esse prazo determinado, existe este direito do depositante de retirar a coisa antecipadamente. O prazo, então, é estabelecido em favor do depositante e não do depositário, ok? Exceto, o depositante só não terá direito de retirar a coisa quando quiser, se o depositário tiver o direito de retenção do bem apreendido até que se lhe pague qualquer valor que seja devido pelo depositante em virtude do contrato, seja esse contrato de hospedagem, seja esse contrato de depósito puro e simples, tá ok?
Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Além disso, o depositário ainda pode reter a coisa se houver motivo razoável para tanto, como uma ordem judicial, um embargo judicial sobre o bem, né? Se ele desconfiar que essa coisa foi obtida pelo depositante, objeto de um ato criminoso, ele pode, até que se esclareça a situação, reter a coisa, tá? O depositário pode requerer um depósito judicial da coisa quando ele provar um motivo plausível para não poder continuar guardá-la. Nessa hipótese, ele primeiro vai oferecer de restituir a coisa ao depositante. Se o depositante não aceitar recebê-la antes do prazo, ele vai poder, o depositário, oferecer a coisa em depósito judicial. Se ele consegue provar motivos plausíveis para não continuar mantendo a coisa sob sua guarda, ele pode pedir a guarda judicial do bem. Ok? O depositário infiel é aquele que não devolve o bem depositado quando esse bem é exigível. O Código Civil brasileiro chegou a prever uma pena de prisão para o depositário infiel, mas isso caiu perante o STF quando se consolidou a súmula vinculante número 25, através do entendimento que é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Em verdade, essa prisão civil do depositário infiel era uma das duas espécies de prisão civil que o nosso ordenamento admitia, ao lado da prisão civil pelo não pagamento de dívida de alimentos. Com a queda dessa prisão civil do depositário infiel, permanece vigente como constitucional e admitida pelo ordenamento somente a prisão civil por alimentos, por não pagamento de alimentos, tá ok? Estacionamento de veículos e contratos de depósito. O estacionamento de um carro no estabelecimento comercial constitui um contrato de depósito. Nesse sentido, o STJ consolidou a súmula 130 com o entendimento de que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento, independentemente de cobrar ou não pelo estacionamento. Por quê? Porque o estacionamento, mesmo quando não cobrado, quando cobrado não tem dúvida nenhuma, né? Quem cobra por um serviço, ele tem a obrigação de exercer o dever de guarda sobre o bem. Mas no caso do estacionamento gratuito, os shopping centers e as lojas, elas usam o estacionamento gratuito como forma de angariação de clientes, ou seja, é um atrativo, é uma forma de angariar recursos para a própria loja, através da preferência dos clientes por esta loja em virtude do estacionamento. Em virtude desta característica do estacionamento, mesmo quando gratuito, entende-se que há o dever de cautela, o dever de guarda do bem, mesmo nos casos de estacionamento gratuito. Bom, a disciplina legal do contrato de depósito se dá pelos artigos do Código que a gente está mostrando aqui agora, tá? Eu vou remeter vocês à leitura desses artigos, ok? Vou só dar uma olhadinha se tem alguma coisa desses artigos que eu ainda não tenha falado, e se não tiver falado, eu vou acrescentar aqui agora, tá? Então eu só vou ler o artigo que tiver coisa nova, que eu não falei antes na aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom,
O 632 tem uma característica que a gente ainda não tinha falado, que é a hipótese de houver sido depositada a coisa no interesse de terceira pessoa. Se o depositante notificou o depositário de que a coisa foi depositada no interesse de uma terceira pessoa e a esta pessoa a coisa deve ser restituída, não poderá o depositário restituir a coisa sequer ao próprio depositante, a não ser com a anuência daquela pessoa em favor de quem foi feito o depósito, ok? Bom, se o depositário, em virtude de força maior, tiver perdido a coisa depositada e recebido outra coisa em seu lugar, em virtude de indenização ou de contrato de seguro que ele tiver do depósito dele, etc., ele é obrigado a entregar essa segunda coisa ao depositante, ok? E ainda ceder-lhe os direitos de acionar as pessoas, terceiros, que tiverem dever de ressarcir pela perda do objeto. O herdeiro do depositário, isso é a regra do 637, que de boa fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a ajudar, assistir o depositante na reivindicação da coisa e ainda entregar ao depositante, a restituir ao comprador o valor que dele recebeu. Observem, imaginem vocês que Mévio entregou algo a Tício para que Tício guardasse em depósito. Ocorre que Tício faleceu e Tibúrcio, que é filho de Tício, vai lá e vende a coisa sem saber que ela pertencia a Mévio, que estava ali apenas depositada. Quando Mévio reclama a coisa, Tibúrcio fala: ops, vendi. O que eu vou fazer então agora? Ele tem que ajudar a Mévio a receber a coisa de volta de quem comprou e ainda devolver o dinheiro para quem comprou. Salvo, se ele não fizer isso, além do dinheiro de perseguir, o direito de perseguir a coisa que vai restar a Mévio, ele vai ter direito de cobrar dos envolvidos perdas e danos pela operação. No caso, Tibúrcio teria que pagar perdas e danos, porque se ele estava de boa fé até então e não respondia por perdas e danos, apenas tinha que assistir a Mévio, ajudar a Mévio na cobrança e restituir o valor para quem comprou da mão dele. No momento em que ele se nega a fazer isso, ele perde o status de boa fé que ele tinha e passa a agir de má fé. Uma vez que ele começa a agir de má fé, ele passa a ser obrigado a indenizar por perdas e danos. Bom, sendo dois ou mais depositantes, e se for divisível a coisa, o depositário deverá entregar a cada depositante a sua parte da coisa, ok? Como se fosse uma obrigação divisível, a gente já estudou isso no semestre passado, ok? Sob pena de responder por perdas e danos, o depositário também não pode usar a coisa, a gente já até falou isso aqui, nem depositá-la em outro local. Bom, se o depositário autorizado confiar a coisa em depósito a terceiro, ele será depositado se agiu com culpa na escolha do terceiro, uma vez que o terceiro venha dar causa à perda da coisa. Se o depositário tornar-se incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente em restituir a coisa depositada, e não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, vai ter que recolhê-la ao depósito público ou promoverá a nomeação de outro depositário. O depositário não vai responder
por casos de força maior, mas vai ter que prová-los, como a gente já falou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Bom, conforme eu falei para vocês que no contrato de depósito valeria apenas coisas infungíveis, o artigo 645 ele confirma essa norma que eu falei para vocês, essa regra, porque o 645 ele fala o seguinte: no depósito de coisas fungíveis, em que o depositário se obriga a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo. Ou seja, o código está trocando em miúdos, o código está falando que, na verdade, o depósito de coisa fungível, na verdade, é um mútuo e não um depósito. Ou seja, sequer se rege pelas regras do depósito, vai se reger pelas regras do mútuo. Ok? O depósito voluntário provar-se-á por escrito, está no artigo 646. O 647 em diante está falando do depósito necessário, ok? Em que se recebe a coisa por obrigação legal, certo? Vocês vão ler esses artigos aí. A gente já comentou sobre essas características, e se tiver alguma dúvida, perguntar na próxima aula. E agora a gente vai passar ao estudo do segundo contrato da aula de hoje, que é o contrato do mandato, tá? O mandato é um tipo de contrato que a gente vai estudar nesse capítulo 10, também é um contrato sui generis, mas esse contrato de mandato ele é muito mais praticado que o contrato de depósito, é muito mais comum de se ver. Conversado com o conceito, mandato é aquele contrato por meio do qual uma das partes outorga poderes à outra parte, para que essa parte que recebeu os poderes pratique atos ou administre interesses em nome da primeira. Tá? A sua natureza jurídica pode ser um contrato unilateral, se gratuito, ou bilateral. Ok? Se o mandato não for remunerado, ou seja, se houver obrigações apenas para o mandatário e não para o mandante, este contrato será considerado um contrato unilateral. Ao passo que, se ele for remunerado, for estipulada uma remuneração a ser paga pelo mandante ao mandatário, será considerado bilateral. Ok? Também pode ser considerado gratuito ou oneroso nas mesmas hipóteses. Gratuito se for sem remuneração para o mandatário, oneroso se for com remuneração. É um contrato que pode ser consensual, ou seja, não depende da entrega da procuração, ok? Basta o simples acordo de vontades para que se consubstancie o mandato, ou seja, o mandato se forma apenas pelo acordo das vontades, mandante e mandatário. E é um contrato ainda intuito personae, ou seja, personalíssimo. A qualidade pessoal do mandatário, a confiança que há entre mandante e mandatário foi essencial para a sua escolha, motivo pelo qual ele não pode ser exercido por outra pessoa. Porém, bom pessoal, voltando aqui a gravar, eu tive que dar uma paradinha aqui na gravação, porque teve um barulho aqui, não previsto, mas voltando, como eu disse, o contrato de mandato é intuito personae, que impõe uma confiança entre as partes contratantes. Entretanto, pode acontecer de haver uma autorização no próprio contrato de mandato para que o mandatário subestabeleça esse mandato, transferindo os poderes que lhe foram outorgados para outra pessoa que atuará em seu lugar. A gente vai falar do subestabelecimento daqui a pouco,
e é um instrumento necessário para a transferência dos poderes que foram outorgados ao mandatário, ok? Bom, quem são as partes no contrato de mandato? São justamente as duas das quais a gente já falou. O mandante, que é aquele que outorga poderes, e o mandatário, aquele que recebe esses poderes e se compromete a praticar atos ou administrar interesses do mandante. A base do contrato de mandato repousa naquela figura jurídica da representação, que é um instituto afeto à parte geral do direito civil. Está nos artigos 115 a 120, a gente estudou isso lá no primeiro período do curso de Direito. O mandato ensejará uma representação convencional, que não se confunde com a representação legal, que é aquela que se opera por pais, tutores e curadores. No caso do mandato, a representação ela será através da transferência convencional de poderes do mandante ao mandatário, ok? O mandato pode decorrer de um ofício de profissão, por exemplo, atua com mandato o despachante, o advogado, o representante comercial, ou não. A pessoa que recebe o mandato pode ser qualquer pessoa que vai atuar nos interesses daquele que os outorgou, tá? Como eu mencionei, o contrato de mandato ele é muito mais comum do que o contrato de depósito, que a gente estudou hoje também. Toda vez que vocês, no exercício da profissão de advogados, fizerem um contrato de prestação de serviços com um cliente e esse contrato importar na representação jurídica desse cliente em determinado processo, estarão celebrando com ele um contrato de mandato, ok? E este mandato, que vai ser regido no contrato, que vai ser oneroso, obviamente, vocês não vão advogar de graça, ele vai ser regido através de um contrato que vocês vão celebrar com eles, que é um contrato de honorários advocatícios, pelo objeto que será o exercício do mandato através da procuração que vai ser outorgada a vocês. Ok? Bom, falei da procuração, então vamos falar da procuração. A procuração, ela não é o contrato de mandato, ela não é um contrato, na verdade. A procuração é um ato jurídico unilateral através do qual o mandante confere poderes ao mandatário. Ela não faz parte da formação do contrato de mandato, mas ela é o instrumento que torna possível o mandatário exercer as obrigações que ele se obrigou em virtude do contrato, ok? Então, a procuração não é mandato. O mandato é o contrato, a procuração é o instrumento, é o documento através do qual o contrato se instrumentaliza. Como o mandato é um contrato, nesse contrato há um acordo de vontades. A procuração não é um contrato, sendo apenas um negócio jurídico unilateral. Contém apenas a vontade do mandante. É ato dispensável, enquanto o mandato pode ocorrer até mesmo tacitamente. Como eu disse, o mandato precisa ser provado por escrito, tá? O mandato pode ocorrer tacitamente, sem um documento escrito que seja um instrumento que seja a minuta do contrato de mandato, tá? A procuração pode ser a prova da existência do contrato de mandato. Então, pelo menos a procuração tem que ser dada por escrito, tá? Se não for dada a procuração, por exemplo, para atos em que não é necessária, tá? Você pode, por exemplo, através de um contrato de trabalho, delegar poderes a um funcionário seu para te representar na cobrança de determinados bens, determinando num contrato de locação, por exemplo, que o pagamento poderá ser feito à pessoa que se apresentar uniformizada e apresentando a identificação da empresa. Entretanto, nesse caso, não há um contrato de mandato, mas uma obrigação de mandato que está inserida
em um outro contrato, né? Essa obrigação ela advém de outro tipo de contrato. Como eu estava dizendo, o mandato pode ocorrer até tacitamente, quando, por exemplo, se conferiu uma procuração a uma pessoa e essa pessoa começou a atuar como mandatário, obviamente presume-se a existência de um mandato. Tá? Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular. Esse instrumento valerá desde que contenha a assinatura do outorgante. Dessa forma, mesmo aqueles que são absolutamente ou relativamente incapazes, desde que representados ou assistidos, poderão outorgar procuração, desde que nessa hipótese deles serem menores, né, representados ou assistidos, a procuração seja ofertada por escritura pública. Teve uma época que, em todos os processos que eu ajuizava, a promotora mandava juntar a procuração por escritura pública. Ocorre que lá na Prefeitura de Ipaba, onde eu dou assistência gratuita a pessoas carentes, as pessoas não têm dinheiro para ficar contratando escritura pública, dando poderes a advogado. Obviamente, para pessoas que não sabem ler e escrever, essa escritura pública é absolutamente necessária. Mas se eu tivesse que obter escritura pública de todas as pessoas que vão me procurar para defender interesses de menores, como nos casos das ações de investigação de paternidade, ações de alimentos, ações de execução de alimentos e assim sucessivamente, o que acontece? Uma mesma pessoa, por diversas vezes, todas as vezes em que o pai, por exemplo, deixasse de pagar os alimentos que deve ao filho, a mãe dessa criança, para se fazer possível a contratação de um advogado, ela teria que outorgar a escritura pública. Por esse motivo, houveram por bem os juízes da comarca daqui dispensar essa exigência. Os juízes da época nem estão aqui mais e ocorre que não exigiram esse tipo de procuração por escritura pública os juízes que vieram depois, também não exigiram os promotores que vieram depois e, portanto, está passando. Então, não é porque você conseguiu ajuizar uma ação de alimentos ou de execução de alimentos sem a procuração em nome do menor por escritura pública que você vai conseguir isso em qualquer lugar. Vai depender do entendimento de juiz e promotor da comarca. Tá ok? Bom, o instrumento particular de procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos, sendo que o terceiro, com quem o mandatário poderá exigir que a procuração traga o terceiro com quem o mandatário contratar, faltou essa palavrinha aí no slide, poderá exigir que a procuração traga firma reconhecida. Esse terceiro que vai contratar com o mandatário em nome do mandante, que não tiver a confiança de que aquela assinatura é mesmo do mandante, pode exigir que se obtenha o reconhecimento de firma para que confie naquela procuração. O subestabelecimento ele vai ocorrer quando o mandatário transferir os poderes que lhe foram outorgados a um terceiro. Ele pode se manter como mandatário ou afastar-se desta condição. Para continuar como mandatário, ele deve transferir os poderes, subestabelecer com reserva de iguais poderes. Tá? Se ele transfere os poderes, ou seja, se ele subestabelece com reserva de poderes, continua o mandatário que subestabeleceu também com poderes de advogado ou de exercer os poderes quaisquer que sejam eles. Eu estou dando o exemplo da advocacia porque é o exemplo que mais me afeta, mas o contrato de mandato não é adstrito à advocacia. Se subestabelece sem a reserva de poderes, aquele que subestabeleceu não tem mais poder algum, não podendo mais praticar nenhum ato. Uma vez
Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo, até porque nem me lembro quem era. Uma pessoa que é um advogado da comarca, na verdade não vou, pode ser advogado ou advogado, não vou revelar nem o gênero, tá? Estava no balcão deixa eu ver se eu lembro, segunda vara de família e sucessões. E eu cheguei lá e estava olhando meu processinho, na minha, tranquilo, bonitinho, né? Eu e a minha mania de querer me meter onde eu não sou chamado, né? Arrumei uma treta lá que eu não precisava. Eu estava vendo meu processo, eu estou vendo que a advogada começou a tretar, a brigar com a escrivã tentando explicar para ela que ela não podia ver um processo que era segredo de justiça. Aí a advogada argumentava: como não posso se eu tenho procuração? Aí a escrivã falava para ela: olha, minha senhora, a senhora subestabeleceu sem reserva de poderes. Ou seja, quando subestabelece sem reserva de poderes, significa que a senhora está transferindo para outra pessoa e não está reservando poderes para si. Ela falou: mas eu não subestabeleci sem reservas nesse sentido, não. O meu subestabelecimento sem reservas foi porque eu poderia atuar nesse processo ainda sem nenhuma reserva. Ou seja, ela inverteu completamente o sentido do subestabelecimento sem reservas. Subestabelecer sem reserva de poderes é você entregar os poderes a outra pessoa sem reservar nada para si, ok? Aí eu tentei explicar nessa minha mania de querer ser professor até quando eu não sou chamado, para aquela pessoa que falou: doutora, só me desculpa, está me metendo aí que eu não fui chamado na conversa não, mas a escrivã está certo. Né, o processo é segredo de justiça. Se a senhora subestabeleceu sem reservas, a lei proíbe a senhora de ver esse processo a partir do momento que a senhora deixou de fazer parte dele. Então a senhora teria que procurar a pessoa para quem a senhora subestabeleceu, para que ele subestabelecesse de volta para a senhora. Aí ela pegou e falou assim: não é esse o posicionamento da maioria da doutrina, aquele advogado que não sabe o que está falando, mas apoia-se logo na doutrina ou na jurisprudência, fingindo que sabe, né, o que está falando. E aí eu acabei me entregando o gênero da pessoa, porque eu falei doutora, né? E aí, no fim das contas, eu falei: quer saber? Não vou explicar coisa para quem não quer entender. E dei um sorriso para ela, abaixei minha cabeça e voltei a ler meu processo. Ela achou que eu estava rindo dela e queria brigar comigo por causa disso. Falou assim: você está rindo porque você está achando que eu sou burra? Eu falei: não, em momento nenhum eu ri da senhora. Eu sorri para a senhora, tá? Eu estou aqui no meu processo, não estou conversando mais com a senhora, a senhora já falou o que a senhora queria, eu já tentei falar para ajudar, eu tentei falar o que eu queria, não devia ter falado, então eu já estou aqui caladinho de novo. Mas no fim das contas ela passou uma grande vergonha, uma grande bobeira. Então, vocês vão advogar, vocês não vão cometer essa bobeira. Em outra oportunidade, houve num processo em que eu era advogado, também um processo em segredo de justiça, eu estava na audiência, sentado para começar a audiência daquele processo. E aí, um advogado, pouco tempo antes, renunciou ao mandato porque o cliente não estava pagando a ele, o advogado da outra parte, certo? E esse processo era segredo de justiça. Quando ele renunciou a esse mandato, ele deixou de ter poderes, certo? Outro advogado do escritório dele até tinha esses poderes, mas esse advogado específico, vamos chamar ele de Tício, ele renunciou completamente os poderes que tinha. Na ocasião da audiência, o Tício, que não tinha mais poderes, deu subestabelecimento para a Ticiane, que é a advogada que foi fazer a audiência. Como o Tício não tinha mais poderes, ele não podia mais subestabelecer porque ele já não os detinha. E aí o subestabelecimento era absolutamente inválido, né? É alguém incapaz de transferir poderes porque ele já não os tinha. Aí, na hora que eu vi que ela estava com o subestabelecimento, pedindo para o juiz para ver os autos, ela estava com o subestabelecimento assinado pelo Tício. Eu falei: com licença, doutora, a senhora não pode ver esse processo a menos que o seu cliente dê uma procuração.
Aí ela virou e falou assim: como assim não posso, doutor? Estou com subestabelecimento aqui. Falei: seu subestabelecimento não tem validade, porque o advogado que o assinou renunciou aos poderes na página tal do processo. Então ele não pode mais subestabelecer para a senhora, uma vez que ele renunciou. Aí o juiz, na hora, tomou o processo da mão dela e foi conferir o que eu estava falando. Quando ele viu que eu estava certo, ele olhou para ela e falou assim: doutor, infelizmente eu não posso te mostrar esse processo não. E fechou o processo e não entregou o processo para ela. Óbvio que na hora da audiência, ela apresentou uma procuração nova, porque o cliente dela chegou e assinou a procuração para ela. Mas ela não pôde se preparar previamente para a audiência, lendo o processo com antecedência. Não é culpa minha, eu só exerci o que estava dentro do direito meu e do meu cliente, que alguém sem poderes não visse um processo que era segredo de justiça. Ok? Então, muito cuidado na hora de renunciar ao mandato, na hora de subestabelecer, para que você não fique sem poderes e não perca a oportunidade de os exercer. Modalidades de mandato. Quanto ao procurador, ele pode ser singular, quando os poderes são dados a um único procurador; plural, quando os poderes são conferidos a mais de um procurador. Por exemplo, quando tem vários advogados em um escritório e o cliente dá procuração para todos eles. Tá? Pode o mandato plural ser das seguintes formas. Ele pode ser conjunto, quando os procuradores só poderão agir conjuntamente, ou seja, todos eles precisam estar juntos para poder praticar o ato em nome do mandante. Pode ser solidário, quando qualquer um dos procuradores podem agir isoladamente em nome de todos. No meu contrato de honorários aqui, tem uma cláusula que confere a qualquer dos advogados do escritório a faculdade de agir em conjunto ou isoladamente em nome do cliente. Pode ser fracionário, quando cada procurador tiver uma função delimitada e só puder atuar naquela parte do contrato. Pode ser sucessivo, quando houver uma ordem de nomeação para que os procuradores possam agir, não podendo aquele que está em posição inferior agir em detrimento da vontade de quem está em posição superior. Quanto à extensão, o mandato pode ser geral, envolvendo todos os negócios do mandante, hipótese em que o mandatário terá total controle sobre a vida civil, a vida de negócios daquele mandante. Isso é muito comum para pessoas que estão no estrangeiro e confiam esse tipo de mandato a familiares próximos que regem seus negócios aqui. Pode ser um mandato especial quando envolver apenas determinado negócio em específico do mandante, como por exemplo a venda de um automóvel, a venda de um imóvel e assim sucessivamente. Tá? Quanto ao conteúdo, o mandato pode ser em termos gerais, em que os poderes outorgados são para a prática de atos genéricos de administração. Nessa hipótese, o mandatário só vai poder administrar os bens do mandante, não os podendo alienar. O mandato com poderes especiais são aqueles com poderes específicos para alienar, hipotecar, transigir, dar quitação, praticar qualquer outro ato que exorbitem, ultrapassem estes atos de administração ordinária. Quanto à finalidade, o mandato pode ser ad negócia, quando o mandatário atuará fora da esfera judicial, ou ad judicia, quando o mandatário atuará dentro da esfera judicial. Ainda que se conceda um mandato judicial com a cláusula ad judicia, o advogado não poderá praticar todo e qualquer ato em nome do mandante, convindo ao advogado obter para si, no momento da contratação e da assinatura da procuração, alguns poderes específicos que serão necessários à atuação naquele processo. Para não ter o trabalho de ter que fazer uma procuração diferente para cada cliente,
Nós aqui no nosso escritório tomamos a atitude de fazer uma procuração genérica, porém com vários poderes específicos, mesmo aqueles que não serão necessários em alguns tipos de processo. E a gente deixa para especificar a finalidade daquela procuração no final do seu texto. Ou seja, a gente tem amplos poderes, mas uma atuação restrita a determinado tipo de ação. Isso faz com que a gente não seja surpreendido por determinado ato judicial que, para ser praticado, demande a obtenção de uma nova procuração no meio do processo, tendo que correr atrás do cliente, incomodar o cliente para assinar uma nova procuração. Ok? Ainda existe a possibilidade de um mandato em causa própria. Ora, professor, o senhor não falou que não podia celebrar contrato consigo mesmo? Observe, nessa situação, o mandatário ele vai agir para si próprio, mas não foi ele que outorgou os poderes a si mesmo. Houve um mandante que concedeu esses poderes ao mandatário e autorizou no corpo do contrato de mandato ou da procuração que o mandatário pudesse negociar consigo mesmo. Então, naquele momento em que o mandatário negocia consigo mesmo, ele está atuando como vendedor em nome do mandante e como comprador em nome próprio. Na verdade, ali estão presentes dois contratantes naquele contrato celebrado pelo mandatário. Ele está assinando em nome do mandante e em seu próprio nome, mas a rigor as pessoas envolvidas são duas, ok? Isso é normal obter o mandatário quando ele celebra uma promessa de compra e venda com o vendedor e está pendente alguma documentação para que possa ser concedida a escritura e as partes desejam se ver livres da obrigação de ficar se encontrando para conceder essa escritura. A partir do momento em que o valor da venda foi totalmente pago, o vendedor ele outorga uma procuração ao mandatário para conceder a escritura, inclusive para si mesmo. Aí no momento em que essa pendência documental que impedia a concessão da escritura imediatamente é resolvida, o mandatário vai lá e transfere o bem para si mesmo, já que ele já pagou a compra do bem para o mandante. Ok? Isso é muito comum de acontecer. Ok? Bom, dito isso, vamos continuar falando agora dos direitos e obrigações do mandatário. Estão nos artigos 667 a 674 do Código Civil, tá? E são as seguintes obrigações e os direitos, obviamente. A obrigação de aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato, bem como agir em nome do mandante em estrita observância aos poderes e instruções que recebeu deste mandante. Então ele não só vai ter que aplicar cuidado, diligência, cautela na execução do mandato, como ele também vai ter que atuar conforme as instruções. Informar constantemente ao mandante sobre tudo o que se passa acerca dessa representação, principalmente das obrigações e dos riscos que ele vier a assumir. Ele ainda é responsável pelo subestabelecimento dos poderes que recebeu do mandante de acordo com as circunstâncias do caso. Se houver necessidade de subestabelecimento, ele vai ser obrigado. Nossos contratos de honorários e nas nossas procurações, a gente deixa consignado o poder de subestabelecer, por exemplo, se há uma substituição de pessoas aqui no escritório, se sai um advogado, entra outro no lugar, a gente pode ter a necessidade de fazer um subestabelecimento para esse outro advogado. Se não houvesse essa possibilidade e trocassem todas as pessoas do escritório, ia acabar que somente um ou dois advogados, ou talvez nenhum, se todos fossem substituídos, continuassem com poderes para atuar para aquele cliente, de forma que seria necessário contatar aquele cliente para obter uma nova procuração. Com a possibilidade de subestabelecer, existe como remediar essa situação, um advogado transferindo os poderes a outro.
Obviamente que quem subestabelece responde pela confiança dada ao subestabelecido. Se o subestabelecido pratica um ato que causa dano ao mandante, o mandatário vai responder como se ele tivesse praticado esse ato. Ok? Obviamente ele vai ter ação de regresso contra o subestabelecido, mas ele responderá mediante ao mandante. Tá ok? Bom, ainda é responsável o mandatário a apresentar o instrumento de mandato a terceiros com quem tratar, em nome do mandante. Esse terceiro que souber que os poderes do mandatário, que com ele celebre um determinado negócio, não alcançam aquele tipo de ato que está sendo praticado, ou seja, que aquele negócio exorbita, ultrapassa os poderes dados ao mandatário, ele não vai ter ação contra o mandatário, a menos se ele prometeu ratificação do mandante, ou se ele se responsabilizou pessoalmente pelo ato praticado fora do alcance do mandato. Ele vai ter ação contra o mandante, ele, mandante, por sua vez, terá ação de regresso contra o mandatário. Ok? O mandatário ainda tem a obrigação de entregar ao mandante as somas em dinheiro ou em valores que ele recebeu em nome deste mandante. Caso o mandatário tenha empregado referidas somas em seu proveito próprio, ele vai ter que devolver o dinheiro ao mandante acrescido de juros desde o momento do abuso, porque não era dinheiro dele, ele não tinha que usar. Ele ainda tem que prestar contas da sua atuação, transferindo-lhe qualquer vantagem, transferindo ao mandante qualquer vantagem que ele tenha obtido com a gerência, seja a que título for. É proibido ao mandatário compensar prejuízos que ele tenha dado causa com os lucros do mandante. Observem, se tem um prejuízo que o mandatário deu causa, é culpa do mandatário, ele é que tem que pagar por eles. Agora, o lucro do mandante não pode ser usado para pagar os prejuízos que o próprio mandatário deu causa. Ok? Compensação, o Instituto da Compensação exige a exigência de créditos líquidos, exigíveis, né, e recíprocos. Se os créditos não são recíprocos, não dá para compensar. Ok? Se o crédito for de titularidade do mandante e o débito for do mandatário, não dá para compensar nada. Ok? Ele também tem a obrigação de representar o mandante por 10 dias subsequentes à notificação da sua renúncia, para dar tempo ao mandante de constituir outro mandatário sem lhe causar prejuízos. Inclusive, o advogado tem essa obrigação, certo? Sempre que o advogado está querendo renunciar a um contrato de um cliente, aos poderes outorgados por um cliente, porque o cliente não está pagando, não está cumprindo com a obrigação de pagar pelo contrato, o advogado tem que fazer a renúncia, notificar pessoalmente o cliente, ter a prova da notificação, com um AR assinado, por exemplo, e aí juntar essa prova de que o cliente dele foi avisado e ainda atuar por 10 dias subsequentes a essa notificação, sob pena de responder pelos danos que causar ao cliente. Mesmo que o mandatário esteja ciente da morte, da interdição ou da mudança de estado do mandante que lhe impeça ao mandante de conceder a ele poderes, o mandatário deverá concluir o negócio que já começou se houver perigo na demora. Ou seja, o perigo em mora aí seria ele interromper a contratação nesse negócio e aí vir a causar prejuízos àquele que lhe outorgou o mandato, mesmo que ele já tenha morrido, mesmo que ele tenha sido interditado ou que
ele não tenha mais possibilidade de outorgar poderes porque ele se tornou incapaz. Então, nessa hipótese, ele tem que concluir o negócio para evitar prejuízos, tá ok? Direitos e obrigações do mandante. Vamos lá. O mandante tem a obrigação de satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário. Se o mandatário fechou o negócio, o mandante tem que honrar, tá? Na conformidade do mandato conferido. Inclusive, adiantar a importância das despesas necessárias à execução do mandato. Pois se não forem adiantadas as despesas do mandatário, ou seja, se o mandatário precisar de dinheiro para cumprir com as obrigações do mandato, e o mandante não quiser adiantar, ele vai poder renunciar ao mandato sem prejuízo de receber uma indenização pelo rompimento do contrato. Ele ainda terá que remunerar os serviços prestados pelo mandatário quando o mandato for oneroso, tá? Todas as vezes que ficar pactuado que o mandato for oneroso, o mandante terá que reembolsar o mandatário das despesas que ele tiver, ok? Com um acréscimo de juros desde a data do desembolso. Então, se o mandatário tiver que adiantar uma despesa que não foi previamente paga pelo mandante, o mandante vai ter que reembolsar com juros e correção monetária desde a data em que o mandatário desembolsou. O mandatário ainda terá direito a reter coisa pertencente ao mandante, da qual tenha posse em virtude do contrato, caso o mandante não lhe pague despesas que tenha efetuado. Se houverem perdas ad mandantum, ou seja, perdas ocorridas pela execução do contrato do mandato, elas deverão ser indenizadas pelo mandante, desde que não resultem de culpa do mandatário ou de excesso dos poderes conferidos. Então, se o mandatário agiu sem culpa e não exorbitou, não extrapolou os poderes que ele recebeu, não se considera que ele tenha que arcar com as perdas dos negócios que ele geriu para o mandante. Como a gente sabe, res perit dominum, e se a coisa pertence ao mandante, para ele vai perecer, ok? Se o mandatário contrariar instruções passadas pelo mandante e não exceder seus poderes, o mandante será obrigado a respeitar as relações jurídicas que o mandatário contrair, tem que pagar pelas dívidas que o mandatário assumir e vai ter direito de regresso contra o mandatário se ele agiu com inobservância das instruções e causou dano ao mandante, tá ok? Na hipótese de um mandato ser outorgado por 2 ou mais mandantes para um negócio comum, cada um deles, mandante, ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos, inclusive os pagamentos e reembolsos que devem ser realizados ao mandatário. O mandante que pagar sozinho essas quantias, como todo devedor solidário, terá ação de regresso contra os demais que foram beneficiados pelo pagamento. O mandato pode ser extinto nas seguintes hipóteses. Primeira delas, revogação, que é a resilição por parte do mandante. Renúncia, que é a resilição por parte do mandatário. Morte ou interdição de um dos dois. Mudança do estado dos dois que inabilite o mandante a conferir poderes ao mandatário. Término do prazo ou conclusão do negócio. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas causas. O contrato de mandato extingue-se pela revogação, tá? Essa hipótese de revogação, o mandante, total ou parcialmente, cancela os poderes outorgados ao mandatário de forma unilateral. Uma das formas de cancelar uma procuração dada é conferir procuração com os mesmos poderes para outra pessoa.
no processo em que você advogue para um cliente, se ele outorgar procuração com os mesmos poderes para outro advogado posteriormente, e esse advogado juntar essa procuração no processo, vai estar revogada automaticamente a sua procuração, você não vai poder mais atuar no processo. Ocorre que você poderá cobrar, obviamente, os valores que ele não te pagou em ação de cobrança, certo? Então, não é porque você não pode atuar mais em favor do seu cliente que você não tem mais direito de receber os honorários que ele te deva. Renúncia é a resilição... deixa eu continuar falando da revogação, depois eu passo para a renúncia. Para que ocorra a revogação válida, é essencial que o mandatário e terceiros interessados sejam cientificados do ato. Uma vez que efetivado, o próprio mandante vai passar a gestão do seu negócio, ou o outro mandatário, tá? Ao qual foram outorgados novos poderes. A renúncia é feita por parte do mandatário e também dá esse ensejo à extinção do contrato de mandato. A gente já informou que o ato tem que ser comunicado ao mandante para evitar prejuízo, né? Que o mandatário ainda tem obrigação de se manter no exercício dos poderes para gerir os negócios do mandante por mais 10 dias para lhe evitar prejuízos, né? E se o mandante for prejudicado pela inoportunidade da renúncia ou pela falta de tempo para substituir o procurador, ele deverá ser indenizado por esse procurador ou mandatário, tá certo? Porém, o mandatário não deverá prestar indenização se provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável para si e que não foi permitido a ele, pelo mandante, subestabelecer para outra pessoa, ok? A morte de qualquer um dos contraentes, ou mandante ou mandatário, extingue o mandato, tá? É um contrato personalíssimo, ok? Entretanto, são válidos os atos que o mandatário ajustar com terceiros contratantes de boa-fé, enquanto ele ainda não souber da morte do mandante. Porém, se ele souber da morte do mandante e estiver no meio de um negócio, deverá ele, caso a interrupção desse negócio venha a causar prejuízo, ou seja, se houver perigo na demora, ele deverá concluir o negócio, evitando esse prejuízo, ok? Então, ele deverá concluir os negócios a que já tiver dado início, se houver perigo na demora. Tudo bem? Se o mandatário morrer pendente um negócio que ele tenha praticado, os herdeiros que tenham ciência do mandato vão ter que avisar o mandante e resguardar os interesses do mandante. A atuação dos herdeiros, contudo, será limitada a conservar a situação para que essa situação não desdobre-se em prejuízos ao mandante. Eles não são obrigados a dar continuidade no negócio. Eles só são obrigados a praticar atos de conservação dos direitos do mandante. O contrato de mandato também se extingue pela interdição de qualquer das partes, uma vez que, ao ser interditado, ele não pode mais, não tem mais poderes para dar procuração, e não tendo esses poderes, todas as procurações que ele deu ou recebeu presumem-se revogadas, ok? Havendo mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes, ou mudança de estado que inabilite o mandatário de exercer poderes, isso também acarreta a extinção imediata do contrato, haja vista a impossibilidade física no exercício da representação. Caso o mandato tenha prazo determinado, ele vai ser extinto na data prevista para seu fim, no termo, tá? A conclusão do negócio, por consequência lógica, também seja a extinção do mandato, que não vai ter mais objeto. Então imaginem um mandato com finalidade específica para a venda de um carro Chevrolet, Onix, placa, papapá. Uma vez que o mandatário tenha executado essa venda e tenha realizado essa venda e concluiu o negócio, acabou.
não existe mais aquele carro para ser vendido, o poder era específico para vender aquele carro e extinguiu-se o mandato. Ok? O mandato será irrevogável em algumas hipóteses. A primeira delas está no artigo 683 do Código Civil, caso haja no mandato uma cláusula de irrevogabilidade. Tá? Não obstante a proibição de ser revogado, ninguém é obrigado a manter-se num contrato caso não deseje. Tá? O que vai acontecer é que quem revogar um contrato gravado com uma cláusula de irrevogabilidade será obrigado a indenizar a outra parte através de perdas e danos, e se for o mandante, além da indenização por perdas e danos, ele deverá arcar com a remuneração que tenha sido ajustada. Ok? Bom, se a irrevogabilidade for condição determinante de um negócio bilateral, ou seja, se o negócio é oneroso e se o mandato só foi aceito em virtude de ter sido colocada a cláusula de irrevogabilidade e foi mencionado no contrato que essa cláusula é essencial para que tenha havido a aceitação, esta cláusula também pode ter sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, não será eficaz a revogação do mandato, sendo válidos todos os atos que ele praticar. Tá certo? O mandatário vai poder praticar todos os atos. Se o mandato foi conferido em causa própria, não existe a possibilidade de se revogar. Ninguém vai revogar um poder que tem em seu próprio favor. Tá? Ele tem poderes para exercer em favor de si mesmo. E a morte dos contratantes não vai extinguir o mandato, tá? O mandatário vai ficar também dispensado de prestar contas ao mandante, porque ele pode transferir os bens para si e porque aqueles poderes foram conferidos em favor do próprio mandatário, tá ok? Bom, a revogação do mandato que for notificada somente ao mandatário não vai surtir efeitos a terceiros que de boa fé e ignorando esta revogação contratarem com esse mandatário. Nessas hipóteses ficarão salvas ao constituinte as ações que puder caber contra o mandatário que contratou após a revogação. Então, uma vez foi revogada a procuração, o mandato, e o mandante comunicou apenas ao mandatário e ele ficou caladinho e continuou com a procuração agindo como se estivesse ainda com poderes vigentes, o mandante terá que honrar essa procuração mediante terceiros de boa fé, podendo, contudo, cobrar tudo o que pagar do próprio mandatário. Isso não vale no caso das procurações públicas. Por quê? Porque ao terceiro é dado a possibilidade de conferir se a procuração por escritura pública ainda está vigente, bastando a ele ir ao cartório onde ela foi outorgada para conferir se ela não foi revogada por ato posterior. Dessa forma, presume-se, que o contratante diligente, aquele contratante que é uma pessoa cuidadosa, o comportamento do homem cauteloso, ele presume-se que vá ao cartório quando se deparar com uma procuração por escritura pública, ele vai ao cartório para conferir se aquela procuração não foi ainda revogada. Tá ok? Bom, como a gente disse, a gente só vai tocar aqui nas hipóteses, que a gente não tiver falado, tá ok? Da leitura. Então eu vou começar essa leitura aqui e vou falando os artigos que eu não tiver mencionado especificamente. O 655 fala o seguinte: ainda que a
procuração, ou seja, a outorga do mandato tenha sido por instrumento público, o subestabelecimento pode ser por instrumento particular, não se exigindo escritura pública no subestabelecimento. Ainda fala o 656 que o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. A outorga do mandato será sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Então, por exemplo, se o ato for solene, o mandato vai ter que ser solene também. Como a gente falou, a prova da existência do mandato tem que ser escrita. Então, se não tem um contrato escrito, pelo menos uma procuração escrita deve se apresentar. Ok? O mandato vai presumir-se gratuito, exceto quando o mandatário tratar esse ofício como profissão lucrativa, tá ok? O mandato, se ele for oneroso, o mandatário caberá a retribuição que for prevista em lei ou no contrato. Se a lei ou o contrato for omisso, caberá aquela que for determinada pelos costumes do lugar ou por arbitramento, se não houver costumes. Ok? A aceitação do mandato poderá ser tácita e vai resultar do começo da execução do mandato. O 659 é que fala isso, né? Ou seja, se você começou a agir em nome do mandante, presume-se que você aceitou o mandato. Ok? Continuando aqui apenas com aqueles que a gente não falou, né? O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração, ou seja, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar qualquer ato que importe em diminuição patrimonial do mandante tem que ter poderes específicos, tá ok? Se alguém praticar, 662, atos em nome ou no interesse de quem não lhe tenha dado mandato, esses atos são ineficazes, a não ser que aquele, mesmo que beneficiado, cujos interesses tenham sido praticados, né, os atos, em cujos interesses tenham sido praticados os atos, não ratifique. Tá? Então, se Tício age em favor de Mévio, tá? E pratica atos em favor de Mévio, sem poderes para tanto, ou seja, sem contrato de mandato, sem procuração, Mévio vai ter que ratificar esses atos para que eles tenham validade. Ratificação essa que seria desnecessária se houvesse uma procuração que comprovasse um contrato de mandato. Ok? Bom, se o mandatário realizar negócios e estipular que esses negócios são feitos em nome do seu mandante, apresentado a procuração para realizar esses negócios, o mandante fica obrigado a cumprir as obrigações advindas desses negócios. Agora, se o mandatário agir em próprio nome, ele, mandatário, é que vai ser responsável. Tá certo? Se o maior de 16 e menor de 18 anos, quem é esse? O relativamente incapaz, não emancipado, for mandatário, o mandante não terá ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Ou seja, esse menor só responderá nos casos em que o contratante com o menor pudesse cobrar desse menor. Ok? Das obrigações do mandatário, nós já falamos todas elas, tá? Depois vocês vão ler esses artigos aí com calma e se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição, tá? Das obrigações do mandante, mesma coisa, nós já falamos e vocês vão ler com calma depois e vocês podem perguntar para mim depois, ok? Extinção do mandato, igualmente nós já falamos, né? Já falamos todas as hipóteses de extinção e vocês vão poder ler os artigos oportunamente. O artigo 692, ele fala, por fim, que o mandato judicial
se subordina às normas que lhe dizem respeito, constantes na legislação processual e que somente supletivamente vão ser aplicadas as normas estabelecidas nesse Código. O que significa que para reger o mandato judicial, ou seja, a capacidade postulatória que tem o advogado de representar o seu cliente em virtude de um contrato de mandato que foi outorgado a esse advogado por seu cliente, vai ser regido por normas processuais que estão contidas no CPC e somente nos casos omissos vão ser regidas pelo Código Civil. Belezinha? Pessoal, espero ter sido esclarecedora essa aula, tá? Eu me desculpo se eu me alonguei, era uma aula realmente um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de aprender bastante e, como a gente disse, é uma aula gravada, vocês vão ter a oportunidade de me fazer perguntas das dúvidas que restarem na primeira aula ao vivo que a gente tiver na semana que vem. Abraço para todo mundo, prazer estar com vocês, tchau!